Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 105, livro de Sueli Caldas Schubert. O nome do livro é Obsessão, Desobsessão. E o tema aqui hoje é o processo obsessivo. Esse tema é muito importante, apesar que todos, né? Então, Sueli, ela pegou um trecho do livro Nos Bastidores da Obsessão. Esse livro é maravilhoso. Se eu fosse você, compraria esse livro. Nos Bastidores da Obsessão, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Edivaldo Pereira Franco. Aí lá nesse livro você procura o capítulo que diz assim: examinando a obsessão. Então, Manuel Filomeno de Miranda, esse trecho é dele. Sueli, ela usou esse trecho aqui no livro, né? Porque o processo obsessivo. Então, olha só para você ver como que o obsessor, na verdade, o obsessor, os espíritos vampiros, os espíritos das trevas, esses espíritos sofredores, enfim, na erraticidade no nível inferior, age dessa forma os espíritos para cima de todos nós que nos encontramos no corpo físico. Então, Manuel Filomeno de Miranda diz assim, ó: justapondo-se, olha só, justapondo, né? Esse justapondo-se não significa que o obsessor ele entra no obsidiado, ele não entra no encarnado. Justapondo-se sutilmente cérebro a cérebro, mente a mente, justapondo-se. É como se fosse, vamos pensar assim, é como se fosse dois cérebros fluídico quando um justapõe o outro. É uma imantação fluídica. O obsessor não entra no obsidiado. Então, justapondo-se sutilmente cérebro a cérebro, mente a mente, vontade dominante sobre vontade que se deixa dominar. Olha só para você ver. Vontade dominante sobre vontade que se deixa dominar. Aí tem o diferencial está aqui, ó. Vontade dominante sobre vontade que se deixa dominar. Então eu deixo, né? Eu permito ser dominado. Então sabemos de que forma eles logram esse êxito. Então eu permito de que forma? Permanecendo na invigilância, na irresponsabilidade, na indisciplina. Porque nós temos um antídoto imenso que se chama oração.
Não há outro antídoto melhor que a oração e a caridade. O exercício da caridade. Mas ali, em meio àquele transtorno todo, é a oração. Quantas vezes eu, em meio a vários transtornos, aí você pode me dizer assim, mas você, em meio a transtornos? Ora, eu não sou santo, até porque santo não existe. Eu não sou perfeito, porque perfeito é só Deus. Eu me encontro em processo de evolução. E por esse motivo, todos nós enfrentamos os nossos percalços aqui na Terra. Então, quantas vezes eu, em meio aos percalços, elevo o pensamento a Deus e a Jesus, a Nossa Mãe Maria Santíssima, e oro com fervor, com o coração, com fé. Daí a pouco cessa toda aquela tempestade. Se eu não oro, aí pronto. Então, vontade dominante sobre vontade que se deixa dominar. Órgão a órgão, os órgãos todos se imantam. Através do perispírito, pelo qual se identifica com o encarnado. Então, olha só, justapondo-se. Seria quase que o mesmo, o obsessor nessa situação, praticamente ele ali se encontra tão interligado, mas tão interligado, que aquele que não tem conhecimento, ele até imagina que o obsessor assumiu ou assume aquele corpo físico daquele momento em diante, mas não assume. Ele só justapõe. Ele só imanta através das vibrações e das sintonias. A cada sessão feita pelo hospedeiro. Então, a cada sessão feita pelo hospedeiro, ele vai dominando cada vez mais o obsidiado, aquele que encontra-se no corpo físico. Então, mais coercitiva se faz a presença do hóspede, né? Então, mais forçado, mais presente se faz a presença do hóspede. O hóspede é o obsessor, mas ele se faz ali mais presente graças ao processo que se justapõe e também a permissão do obsidiado que não procura se desvincular através da reforma íntima, através da transformação moral, do caráter, do intelecto e por aí em diante. E das mudanças de hábito também, né? Mudanças de hábito, de atitude, de comportamento. Mudanças, o expurgo dos vícios. Porque nós sabemos que esse expurgo dos vícios não são fáceis. Não é fácil expurgar os vícios. E nós temos que aprender que o orgulho, o egoísmo, a avareza, a inveja, o ciúme, a arrogância é um vício. Nós nos viciamos, nós nos intoxicamos no cultivo
no alimento do orgulho, do egoísmo. Por mais mal que seja, mas parece que nós gostamos, né, de expor o nosso orgulho. É gostoso exibir para os outros. Parece que é gostoso exibir, mostrar que você tem, mostrar que você está por cima. Mal sabemos nós que, mediante esses nossos irmãos, nós nos encontramos por baixo. Então, mais coercitiva se faz a presença do hóspede, que se transforma em parasita insidioso. Parasita. Parasita. Vamos dizer, numa simbiose. Então, essa simbiose é uma relação funcional, estreita, harmônica, entre os dois seres, ali naquele processo, como vespas, que se alimenta um do outro. Acho que é vespa mesmo, né? Acho que é vespa mesmo. Então, aquele suga-sangue, acho que é melhor assim, né? Quando a gente entra em alguns riachos, acho que não é vespa, não. Mas eu me esqueci agora o nome desse bichinho. Quando a gente entra no riacho, naqueles córregozinhos, e que a gente suga sangue mesmo. Ela sai empregada nas pernas das pessoas. Então ali elas suga o sangue da pessoa. Então esses seres agem como parasitas. Eles se alimentam das nossas imprudências, das nossas irresponsabilidades. Eles se fazem presente através da nossa invigilância, imprudência. Enfim, os obsessores, nós os temos junto a nós, interligados fluidicamente, perispírito a perispírito, alma a alma, corpo a corpo, graças à nossa indisciplina, à nossa irresponsabilidade psíquica, graças ao nosso desequilíbrio emocional, psicológico, graças à nossa indisciplina do pensamento. Os pensamentos, aqueles pensamentos pecaminosos, vamos dizer assim, inapropriados à evolução do ser. Aqueles pensamentos que atrai, que condiz com o sentimento daqueles obsessores. Pois nós quem abrimos as portas psíquicas, não só aos nossos obsessores, como também a tudo aquilo que não presta. Por isso que na mensagem anterior, Sueli, mas na verdade isso é de Kardec, somente agora se está inteirando das suas próprias potencialidades, somente agora está começando a descobrir que
Ele é o que pensa. Então, nós precisamos entender que nós somos o que nós pensamos. Nós temos por companhia aqueles os quais nós fazemos por onde? Através dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, das nossas ilusões, fantasias, aqui na Terra. Nós somos o que nós pensamos. Como nós já tratamos nos vídeos anteriores, nós não somos aquilo que nós comemos e nem que bebemos. Nós somos o que comemos. Mas é preciso dizer que nós comemos e bebemos, nós usamos aquilo que o nosso pensamento exterioriza. Então, tudo parte de dentro para fora primeiro. Nós já explicamos isso nos vídeos anteriores. Então, justapondo-se, sutilmente. É engraçado que a presença das trevas e a presença do bem, ela justapõe-se sutilmente. É óbvio que a presença do bem, nós sentimos bem. Nós sentimos aquele alívio no peito, aquele alívio no mal-estar que sentimos no corpo físico. O contrário dos obsessores. A presença dos obsessores. É muito fácil detectá-los. Como? Descarrilha-se na nossa corrente sanguínea adrenalina. E a pessoa fica eufórico. A pessoa fica ali, o coração dispara. E a pessoa busca oxigênio e não encontra. Como se ele estivesse em crise de ansiedade. É óbvio também que algumas ansiedades, angústias, melancolias, depressões também, até determinado ponto, significa a presença de obsessores, porque é um mal-estar que a pessoa no corpo físico sente. Dores nas articulações, dor de cabeça, dor nos pulmões, dor no corpo, desânimo, mal-estar, que você pensa que você vai desmaiar. Tudo que não presta, a pessoa sente quando aproxima-se um espírito menos esclarecido. Então, ao mesmo tempo que é sutil e imperceptível a presença dos obsessores, dos espíritos sofredores, ao mesmo tempo é muito fácil detectá-los. É só ficar atento. É óbvio que 99% da humanidade não consegue detectá-los porque a maioria desconhece esses fatores. Desconhece a doutrina dos espíritos seriamente. Por isso, não tendo conhecimento de causa, desconhece o efeito.
Mas aquele que tem conhecimento, ele, mediante o mal-estar, ele senta, ele ora, ele roga a Deus e a Jesus, ele roga a providência divina, ele coloca um pouquinho de água para ser frutificada pelos benfeitores, e daí a pouco ele se sente melhor. Por mais horrível que esteja o seu organismo, ele se sente melhor, né? Então, justapondo-se sutilmente cérebro a cérebro, já essa simbiose, né? É esse processo de parasita que vai impregnando o obsessor no obsidiado. Mente a mente. Daí a pouquinho, os pensamentos da pessoa fica tão confuso que a pessoa já não tem mais controle no pensamento. A pessoa se vê em meio a um emaranhado de pensamentos negativos e positivos. Mas ela não consegue discernir qual o lógico, qual o correto. Vem aqueles pensamentos assim: eu vou ligar para ele e vou xingá-lo. Vou mostrar a ele quem manda aqui. E ao mesmo tempo vem aqueles pensamentos: deixa-os para lá, não liga não, tudo passa, deixa para lá, tudo passa. Eu vou ligar, eu vou xingá-lo, deixa para lá, não liga, tenha paciência, eu vou humilhá-lo, eu vou xingá-lo. Então você percebe uma mistura. É como vamos usar esse termo? É o mesmo que misturar arroz com macarronada. Você sabe que tem arroz no meio da macarronada. No meio do arroz você sabe que tem macarronada. No meio da macarronada você sabe que tem arroz. Mas você não consegue separar o joio do trigo naquele momento de imantação, de simbiose, né? Quando os teus desejos coincidem com os desejos do obsessor e por aí em diante. Então, vontade dominante sobre vontade que se deixa dominar. Então, a vontade dominante é o obsessor sobre vontade que se deixa dominar. É aquela vontade que deixa se dominar. Eu não vou ligar para ele para xingar ele. Eu vou ligar para ele e vou xingar ele, mas eu vou desfazer dele, eu vou humilhá-lo. Não, mas eu não vou fazer isso. Eu vou, mas acaba cedendo. E a pessoa pega o telefone e liga para o outro, e xinga o outro, humilha o outro. Depois, como se diz o termo, quando cai a ficha, já é tarde. Se o outro tem compreensão, ele vai orar por você. Se o outro não tem, tenha certeza-se de uma coisa: você angariou mais um obsessor. E assim sucessivamente, não é? Então, justapondo-se aos órgãos do corpo físico, através do perispírito, pelo qual se identifica com o encarnado.
A cada sessão feita pelo hospedeiro, a cada investida, mais coercitiva se faz a presença do hóspede. Mais terrível, né? Mais funcional se faz a presença, mais dominante a presença do hóspede, que se transforma em parasita insidioso. Então, vejamos a importância do equilíbrio, da oração, da disciplina, da vigilância. Orar sempre, porque nós não sabemos a hora que os nossos irmãos justapõem-se em nossa mente. Então, por isso que Jesus mesmo nos recomendou, né, o orai e o vigiai, porque nós nos encontramos sob aviso constante. Nós precisamos orar, nós precisamos vigiar o nosso comportamento, o nosso intelecto, a nossa moral. Nós vamos para o próximo vídeo para dar sequência agora nas explicações de Sueli.